Ainda falando sobre o assunto da trindade, ou tríade, ou se são facetas, se são pessoas, se são desdobramentos da própria divindade, né? Revelações do desdobramento da própria divindade. Que é interessante se dizer, né? Então, não é sobre especificar assim genuinamente a natureza e ao mesmo tempo, né? Mas é para lhe dar a melhor substância acerca do que se trata a divindade no pensamento judaico-cristão primitivo. Então, a gente vai falar agora, né, da vertente ou do desdobramento ou da pessoa espírito, ou melhor em hebraico, como está escrito, ruach. A palavra ruach, em hebraico, ela tem um sinônimo de vento, sopro, fôlego, respiração, inspiração, etc, etc. Parecido com a palavra espírito. É de onde vem nossa palavra expirar, tem a ver com respiração. Inspirar, está inspirado, também tem a ver com inspiração. Então a palavra espírito, expirar, inspirar, enfim, a palavra grega também tem essa entonativa que pode estar ligada à respiração, que é pneuma, é onde vem a palavra também, aquela doença respiratória se chama pneumonia. Então a ideia de pneuma, que é espírito em grego, e pneumonia, aquela coisa respiratória, aquela doença respiratória. Ou pneumatologia, o estudo do espírito. Enfim, a razão por detrás do espírito. Essas coisas assim. Então, respirar, vento, sopro, né, e espírito está muito ligado até na nossa língua, não somente no hebraico. Genuinamente no hebraico também. Mas não somente no hebraico, até na nossa língua, na perspectiva latina, spirit vem dessas coisas. Não somente para falar dos espectros, de seres cósmicos ou espectrais, eteriais, né? Mas para falar de coisas que são invisíveis, mas que têm influência nas coisas visíveis, como o vento, né? Como o sopro. Geralmente a gente não consegue ver o vento, mas a gente consegue sentir a brisa dele, saber o efeito dele, de onde ele vem e para onde ele, da qual direção ele vem. Não fala de onde ele vem, mas de qual direção ele vem e qual direção ele está indo, pelo objeto visível que ele se manifesta. Então os hebreus tinham isso, né? O que é espírito? Espírito é aquele lado invisível que você pode reconhecer pelo visível. Como eu sei que a pessoa está com espírito de tristeza? Pelo que ela manifesta, se ela está sendo guiada e tal. E essa palavra guiar é interessante também, porque tem tudo a ver com espírito, né? Então, veja só, a palavra espírito está sempre associada com isso, com um lado invisível, porém superior, em efeito tal que se manifeste no visível. Muito provavelmente. Tá entendendo? A ideia hebraica tem a ver com isso. Por isso, a associação a coisas espectrais que a gente não consegue ver, nem portanto, às vezes dominar, mas conseguimos saber o seu efeito, sentir o seu efeito e sabê-lo como é pelo seu efeito, né? De onde vem, qual a identidade dele, para que e para onde ele vai levar, e de onde ele está sendo trazido, né? Até tem na epístola junina lá dizendo assim: provai todos os espíritos, por colocar à prova, saber de onde vem, para onde vai, nesse sentido, você saber o que é que conduz a outra pessoa. Enfim, chegamos num ponto interessante. Espírito é tudo aquilo que influencia, que inspira e que conduz as coisas ou pessoa, os seres de forma geral, ou ser, né? Ou um objeto de forma inanimada, mas ele é esse espectro de que, por maior força, tem influência, e sendo invisível e, portanto, desconhecido ao homem, pode ser manifesto nas coisas visíveis e reconhecido por isso, né? Não sendo substancialmente ligado simplesmente à coisa visível, mas sendo principalmente revelado em coisas visíveis, mas substancialmente em coisas que vai além daquilo que ele se manifesta. Mas a manifestação daquilo é fruto diretamente ligado dele.
o movimento das coisas, pense realmente como um vento, né? Às vezes você olha para uma paisagem assim, eu posso tirar o som da paisagem, posso tirar o cheiro da paisagem, o tato da paisagem, mas só de eu lhe dar uma paisagem com as folhas dobrando pro lado assim, um plan, uma plantação de trigo se curvando pro lado, você sabe que ali tem um vento e você pode dizer para onde ele vai, porque você entende a manifestação dele pelo visível. Enfim, o espírito, a ideia de espírito, de forma geral, nas escrituras do Antigo Testamento, sempre está associado a esse efeito, né? Então não é aquilo que se prende, até porque se você para um sopro, se sopro é movimento de vento, se vento é movimento do ar, se você consegue parar esse movimento, ele deixa de existir. Não tem como aprisioná-lo. Mas, por vezes, é ele que faz surtir o efeito. Ele é que nos detém, nos conduz e nos molda, assim. Falo nisso principalmente nas tempestades de rajada de vento, né? Então, quando ele está em maior proporção, etc., e passa, se manifestam nas coisas físicas. Então, o espírito, o vento, naturalmente, eu acabei de falar de elementos do vento que dá para justificar perfeitamente a expectativa de espírito para o povo hebreu. Então, o povo hebreu também associava a espírito não somente coisas espectrais, como um ser invisível que tem influência sobre as coisas visíveis, não um ser pessoal, mas também como circunstâncias que inspirem, como a forma como a pessoa se direciona, se locomove. Isso poderia se dizer espírito também, né? Tipo, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que não gosta de tomar banho e vive uma vida totalmente desleixada, eles chamariam assim, essa pessoa tem espírito de porco. Literalmente ela não tem espírito de porco, mas ela age e vive como um. A sua vida é soprada que nem um barco. Às vezes é conduzido pelos ventos da vela, né? Pelos ventos, mesmos ventos que guia a personalidade de um porco. Ela se permite ser balançada pelos mesmos ventos, ser influenciada, ter o efeito de tá entendendo? Aquela influência de uma vida porca, de uma vida que se compara de um porco, conduz a vida dela. Então, pra gente falar de espírito, a gente tem que sempre falar disso, algo superior, que não se é muito domável ao entendimento humano, a certo ponto, e ao mesmo tempo também né? Que implica a sua natureza, mesmo sendo invisível, se manifestar nas coisas visíveis. E já que é vento, se o poder está no efeito sobre as coisas visíveis, está no poder sobre a inspiração, a influência, consequentemente a condução, né? E se a condução, a preparação. Então primeiro conduz, prepara e tal, e essas coisas são substâncias ligadas uma na outra, não há como separar, né? Propósito, direção, condicionamento, tudo isso é dado pelo Espírito. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Moisés foi inspirado por Deus. É a mesma coisa que dizer que Moisés recebeu o Espírito de Deus. Já está entendendo as terminologias de espírito e inspiração? Inspirar literalmente significa botar o ar, o fôlego para dentro. Inspirado. A respiração, o ato de respiração, né? Quando Cristo ele entrega o seu último suspiro, é dito que ele entregou o Espírito a Deus. Ele soltou a última respiração, né? Então, quando a gente vai dizer assim, o Espírito de Deus entrou em tal pessoa, quer dizer que o Espírito o conduziu. O Espírito o preparou pela condução, né? Ou pelo efeito, pela influência, influenciou, conduziu, né? E tal. Essa forma de guiar e conduzir, gestar movimento às coisas por meio disso, tá entendendo? Eu vou dar exemplo de Aholiabe e Bezalel, os artesãos do tabernáculo. Deus os condicionou em inspiração. Deus condicionou a inspiração a Josué para vencer a batalha.
Tal. Aí isso quer dizer que o Espírito Divino não seja uma pessoa e seja parte do poder divino simplesmente, que cai sobre efeito como que o encanto nas pessoas ou algo do tipo? A resposta é não, não quer. Literalmente, na perspectiva hebraica, não quer dizer que Deus, sendo Espírito, fere com a personalidade dele de ele ser um ser. Mas quer dizer que ele é principalmente aquele ser condutor, que capacita o movimento de cada coisa no seu devido canto para sua determinada função. Como o Espírito vem cumprindo esse papel em todas as Escrituras. Mas, além disso, né? O Espírito ele é o condutor para a realização do ideal pré-estabelecido, a diretriz de cada coisa. Então, quando se diz que Deus é Espírito, é confessar que ele é influência sobre todo o criado, que ele é condução sobre todo o criado, né? E que ele é, como é que eu posso dizer também, efetivador de todo o movimento do que é criado. Ele que cria a condição de diretriz e movimento e condução de todo o criado. Quando fala que Deus é Espírito e Cristo fala isso para a mulher samaritana, ele está falando assim: você, para cultuar Deus, haverá de deixar de ser conduzida por ele em estilo de vida. Você... E é justamente, tá entendendo a ideia de que Jesus está passando para a mulher samaritana quando ela pergunta nesse templo, naquele templo, nesse monte ou no outro. Jesus está falando assim, é em espírito. É na medida em que você se deixa ser guiado, influenciado, inspirado, capacitado pelas diretrizes dele, à medida que você se curva facilmente aos seus comandos. A ideia pobre de espírito lembra isso, né? Aqueles flexíveis aos ventos ou aos vendavais. Pobres de espírito em aramaico, né? Em hebraico, perdão. Acho que é em aramaico e em hebraico no mesmo sentido, né? Significa isso. Então, você cultua a Deus se deixando levar por ele. E Jesus está contraponteando a ideia fixa de aqui ou acolá. Ele não... Pela forma em que você vive e testemunha e se deixa ser conduzido por Deus, esse será o modelo de culto a Deus. Então, associar as coisas do Espírito estava tão associado à liberdade que Jesus usa também nova terminologia para Nicodemos, falando que aqueles que são nascidos do Espírito é como o Espírito, né? Tem que ser nascido do Espírito, tem que imitar a natureza do Espírito, que é essa condição de se mover livremente, de ter efeito sobre as coisas, ser leve em si mesmo e não ter tantas raízes e prisões, né? E ele fala assim, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é carne. E ele vai falar que a natureza do Espírito você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, mas reconhece o som da sua voz e seu efeito, que antigamente eles falavam, o vento vem de onde? Eles procuravam se localizar pela orelha, pelo barulho do vento, assim, ó, aqui, ó, tá vindo dessa direção e tal. Então, quando Jesus ensina isso, sobre esse espectro de que não tem como limitar o culto a Deus, como se Deus fosse algo concreto, a ideia, viu que eu falei no início, que é a ideia de espírito. É uma ideia, às vezes, daquilo que não dominamos como ideal, assim, isso é o quê? Não consigo imaginar, então põe como espírito. Não dominamos esse entendimento. Mas como que a gente pode dizer que existe algo pelo seu efeito sobre as coisas que existem? Né? Como é que eu posso dizer que alguém está com espírito imundo? Pelo estilo de vida dela, pelo que ela se comporta, pela forma que ela se direciona, se move, se locomove, pelo aquilo que a influencia. Então os espíritos têm esse poder influenciativo sobre coisas visíveis, embora não sejam propriamente visíveis. E o que eu quero dizer com isso? Quando se trata de espírito espectro, não simplesmente influência, ele pode ter algumas manifestações visíveis, mais ou menos, numa forma eterial. Quando Deus o permite manifestar, ou se manifesta de alguma forma. Eu estou falando de forma geral e também falando da forma divina, no modelo de pensamento antigo, primitivo do povo hebreu. Mas geralmente a ideia de espírito não precisava ser uma coisa provocada por hoste. Você tem seu espírito. O espírito também ele é associado como prepulsor da vida,
né? É por causa do Espírito que tudo nasce na terra e tudo se guia, se você reparar. O Espírito paira nas águas e possivelmente vem dele a luz evocada pela criação, cujo qual faz nascer a luz da vida e da razão, cujo qual faz mover tudo em perfeita diretriz na terra. Então, o Espírito, ele é desde antes de Adão, gestador da vida. E quando ele é introduzido em Adão, ele gesta a vida. Quando ele envolve Miriam, Maria, mãe de Jesus, ela concebe a vida de Jesus. Então ele é o prepulsor de forma da vida desde o seu ponto inicial, como também de condução à própria vida, quando se trata do Espírito Santo, claro. E também até dos espíritos corriqueiros, ladrões, demônios, espectros que atendem essas figuras espirituais, né? Assim como nossas ideias podem ser também consideradas como os discernes espirituais. Você encontra no estoicismo conselhos para você ser espiritual, né? Para estudar os espíritos. E quando ele fala espírito, não é para você pegar miçangas, ler carta, ver bola de cristal, não. Quando ele fala estudar o espírito, analisar os espíritos e ser espiritual no estoicismo, que não ficar entre nós não visava ser uma perspectiva religiosa tal como cristianismo, budismo, islamismo, zoroastrismo, candomblé, enfim, não visava ser esse modelo de coisa, mais ou menos. Eles visavam simplesmente estudar pelo que o homem se conduz, quer sejam ideais, quer sejam valores, podem ser naturezas de espectros espirituais, porque não são coisas físicas, mas têm poder de influência ao próprio homem. E você pode saber qual é o modelo espiritual do homem, reconhecendo pelo seu comportamento, quais são as diretrizes do para que aquele homem se importa. Se você vê um homem que muito arduamente trabalha fortemente, tá entendendo? Você sabe que ele tem um espírito trabalhador, de um trabalhador, né? E se você começa a entender os valores que regem ele, valores não são coisas tateáveis, mas são coisas que se manifestam naquilo que é tateável. Você tá entendendo? Então isso também era atendido como espectro espiritual dentro do povo hebreu. Então, a gente vai ver, principalmente, repetir aquela ideia: forjai todo o espírito, provai, colocai à prova, o que João diz. Veja se os ideais e os valores que erigem a igreja, as influências, aquilo que os leva a ser conduzidos, os empurra para frente, os conduzem, é genuinamente bom. Se a forma com que eles se direcionam ao evangelho é genuinamente bom. Então, para você ter ideia, como a ideia de espírito é abrangente, né? Quando... por exemplo, Davi pede: renova o meu espírito, dai-me um coração puro e renova meu espírito. É porque Davi está com o espírito desgastado, ele não está com aquela vontade mais de ver direção na sua vida, já que espírito é puro impulso de direção, de ter para onde ir, de estar entendendo, ter valores que lhe dirijam, lhe governem e lhe dê diretriz. Davi ali, ele está desesperado. E quando ele fala pureza de coração, ele está pedindo a pureza de consciência porque ele está cheio, manchado de culpa, impuro de culpa do passado, e ele tá tão deprimido que ele não consegue se mover, ele não consegue ter valores que o conduza, ele não consegue ter nada para que o faça o conduzir e influenciar em procedência, que nem é a ideia de ser, tá entendendo, o ideal do que é espirituoso, do que é ser espirituoso ou ter espírito. Então quando ele fala assim: renove-me o meu espírito, ele tá falando assim: faz-me de volta a ser espirituoso, cheio de vigor, cheio de inspiração a seguir, porque meu espírito está desgastado, eu não consigo ver um valor cujo qual me pendurar para ir para frente, eu estou sem expectativa, eu estou sem fundamento para a condução, né? Meu espírito está quebrado. Renova em mim a inspiração, a condução, a aspiração. Tá entendendo? Então é bom a gente sempre entender a ideia geral do que é espírito, pra gente dizer que Deus é espírito, senão é tudo um bocado de retardado, né?
É tudo um bocado de idiota. Eu gosto de usar esse termo idiota. Me perdoe a expressão, eu sei que parece ser pesado, mas é por causa da terminologia grega. Então os gregos usavam essa palavra de forma menos pejorativa e pejorativa de forma mais crítica, né? Não simplesmente para ofender. Mas idiota, como já disse, é de começar a desenvolver ideais que não produzem nada para a massa. Você só se prejudica e prejudica aquilo que poderia potencialmente ser útil aos outros. Por decidir achar e adotar tal ideal. Então, quando a gente chama Deus de Espírito, a gente está dizendo que Deus ele é aquilo que conduz o visível, aquilo que manifesta no visível e aquilo que deve ser, velho, proveitosamente acho que proveitosamente apreciado por você se deixar a ser conduzido, né? Você fala assim, Deus é espírito, o que é que ele faz? Ele conduz, ele governa, ele influencia, né? Ele prepara, ele capacita. Ah, Pedro, onde é que tá isso? Porque Deus só preparou os homens, etc e pá. Engane-se você, porque Deus ele já mostrou, você acha que só trabalha com o Espírito Santo nesse aspecto de é o Espírito Santo a pessoa e tal, e não acha que Deus é Senhor dos Espíritos. Até o próprio livro de Enoque chama Deus de Senhor dos Espíritos. Ele é o Espírito Santo maior, claro. E tudo se baseia no seu desejo e cumprimento. O universo está dentro daquilo que ele conduz o próprio mundo. Pedro, Deus conduz o mundo e o universo? Como assim o mundo jaz maligno, o mundo jaz tal? Deus conduz, sim. Ventos até para crises, ventos até para... Tem até em Apocalipse os anjos que detêm os ventos do céu, né? Em Apocalipse e também no Apocalipse de Baruch, ou segundo livro de Baruch. Outros espíritos e ventos espectros servindo a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Porque Deus é o Espírito, Espírito Santo, intocável mediante todas as coisas. Porém, porque nada o pode tocar. Mas Deus tem poder de influenciar todas as coisas. Tá entendendo? Ninguém o toca, ninguém se iguala e ninguém pode submeter a sua santidade à profanação. Ele é inalcançável e autossuficiente para isso, sempre permanecerá intacto. Mas ele, por ser sobre tudo, influencia tudo, né? Então é uma coisa fantástica. Desde o início do mundo, por exemplo, Deus já programa a coisa do fim do mundo. E Deus faz com que do início chegue ao fim, encaminhando propositalmente as coisas. Faz desde Adão a condução de Enoque para chegar em Noa, na redenção de Noa, que vai ligando com Abraão, que chega com Moisés, que chega aos reis, que vai chegando os profetas, dos profetas chega a Jesus, e a Jesus chega os ministros do Evangelho, o ministro do Evangelho, futuramente reino milenar, e ele vai conduzindo as coisas. Ah, mas ele mexe com toda a terra e conduzindo tudo, influenciando tudo a estar devidamente no seu lugar, na hora certa, no momento certo. Deus é influência e dominação influente sobre tudo que existe. Quando a gente chama que Deus é Espírito, a gente está confessando isso pela perspectiva hebraica. Deus é a influência por detrás de tudo, em governo de tudo. Deus é o que faz tudo, se locomover do jeito que é, né? Permanecendo intocável na sua santidade. Até, vamos dizer assim, que nos espaços ausentes de Deus, aquilo que é da sua ausência recebe o molde de se comportar pelo preenchimento da presença de Deus. Por causa de Deus. Até aquilo que é ausente dele se comporta como Deus permite que se comporte. É parte da ausência dele mesmo. Tá entendendo? Que não é o espírito de ignorância. Aí Deus faz até o mal, o homem mal pro dia mal, para benefício de quem a maldade pode até cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, ou seja, veja como Deus é complexo. A ignorância é fruto da maldade, que é a ausência de Deus. E o homem mau, ele vai se deixar ser induzido pela ignorância. Porém, um homem treinado a amar a Deus formula todas as coisas para seu crescimento em Deus. Até os males servirá para refinamento desse homem. E esse mal, que é consequente no rapaz, em que
tá, vamos dizer assim, naquelas entrelinhas da ausência de Deus, soprado pelo espírito da ignorância, que irá fazer mal a esse rapaz que é bondoso, dará a esse rapaz que é bondoso e ama a Deus genuinamente a oportunidade de até esse mal, né, que ele ficar adiante pelo homem mau, servir para o bem do amante do Senhor, daquele que ama ao Senhor. Tá entendendo? Então veja assim, lá em Provérbios fala assim: Deus fez até o homem ímpio para o dia mau. Parece que é isso, né? E você vai ver outro versículo: todas as coisas cooperam para o bem, falando de males que podem ocorrer com você, daqueles que amam a Deus, de males que te acrescentam ao invés de destruir. Até mesmo, como o Salmo comumente propõe e coloca em jogo, as ações dos ímpios é para fortificar o teu bem, para ver se o teu bem realmente é genuíno e para tu ter oportunidade de te amadurecer, de se elevar em ti mesmo diante do amor que você tem por Deus, de você provar esse amor. Então, sem provações reais, não há aprovações reais também, tá entendendo? Então, com provações reais, há também aprovações reais do teu amor para com Deus e de Deus, em alegria de Deus para contigo. Tá entendendo? Então até o mal, até Deus conduz, de certa forma, algumas substâncias que talvez não possa pertencer a ele, que nem ao espírito da ignorância, da maldade, etc, etc. Ele conduz, cara. Nada é livre do seu poder e dominação. E o Espírito de Deus tudo governa, né? Fazendo até o ímpio ser útil para o dia mau. O dia mau cujo qual vai pôr à prova a bondade do bom, daquele que diz amar a Deus, o dando a oportunidade de provar e de atender e ganhar os pontinhos para com Deus, se acertando, dando um galardão que ninguém pode tirar. Todas as coisas fluem. Todo o visível é fruto da condução divina, né? Até os prejudiciais é permissão divina. Se você disser que não é, Deus não permitiu isso. Então Deus não tem poder para... Tá entendendo? Como é que algo sem a permissão de Deus veio existir? Então você tem que escolher se Deus tudo domina ou se Deus domina quase tudo, né? Então claro que Deus dá a cada um o que se quer. Deus faz ser próprio do sábio a sabedoria e da tolice ao tolo. A gente é consequência daquilo que busca e Deus é justo. Dá o que buscamos. Não vamos encontrar maçã na laranjeira. E nem laranja na macieira. Né? Então é isso que quando você chama aqui Deus é Espírito, você está dizendo que Ele é condutor. Você está dizendo que Ele é capacitador. Que Ele é indutor. Ele é inspirador. Ele tudo move, mas nada o move. Ele existe para mover as coisas visíveis. Não as coisas visíveis existem para movê-lo. Tá entendendo? Que nem é a natureza do vento e das circunstâncias, né? E ele é esse espectro indominável, mas que tudo ele domina. Então essa foi uma prosa sobre o desdobramento da pessoa divina como espírito. E veja bem, a gente falou na primeira figura de que Deus é Pai, né? O primeiro desdobramento é de que Deus é Pai, de que Ele é o Criador de todas as coisas e que acompanha o desenvolvimento das coisas criadas, porque dele tudo nasceu, para melhor progredimento e maturidade. Ele acompanha de perto. E o Espírito, o conceito que a gente falou agora de Espírito, tem as mesmas informações na natureza espiritual. É condução do próprio Deus. É condução da própria aproximação divina e do zelo dele, em que as coisas deem fruto conforme ele quer. Então veja como aqui a gente já tem os dois genuinamente ligados em substância. Como se a parte paterna divina e a parte espiritual divina fossem a mesma substância.
Jesus diz: Deus é espírito e importa que adorem em espírito e em verdade. O Pai é espírito. É necessário que sejamos espirituais. Nossos tesouros sejam espirituais. Nossas diretrizes, claro, todas são espirituais. Até o nosso amor pelo material é uma diretriz material, ou seja, é uma vértice espiritual. Por mais que não seja uma personalidade, como é que eu posso dizer, uma hoste ou uma personificação sombria ou luminosa, não importa. É um espectro espiritual, é uma forma em que induz minha vida e me conduz, me governa e me dá diretriz, e me influencia. Uma força invisível que dá frutos visíveis. Então o espírito está associado com essas coisas. E o Pai está associado com isso. A sua paternidade cumpre-se espiritualmente em todas as coisas. E espiritualmente, né? Cumpre-se e confirma-se a sua paternidade. Porque tudo induz, tudo mantém, tudo governa, tudo influencia. Com os seus ventos, Deus abre caminho, muda as coisas de lugar, põe as coisas no lugar, destrói e constrói. Deus é condutor. Deus influencia o visível de forma tal e misteriosa por detrás do invisível. E podemos o reconhecer pelo que ele faz, pelo que ele manifesta no meio de nós, assim como é o vento, assim como é a natureza do espírito, na perspectiva primitiva que devemos ter na de hoje.